Olá, hoje vamos falar sobre a água, uma biomolécula bem diferente. Opa, vamos arrumar aqui um pouquinho as letrinhas. Bem, a água tá aí, a molécula da água para vocês verem. E biomolécula, quando eu penso assim em biomolécula, o que é que eu estou pensando? Eu penso em moléculas que têm a ver com seres vivos. E aí, né, os compostos orgânicos vêm à nossa cabeça. E quando a gente pensa em composto orgânico, você lembra lá de química orgânica? Os compostos orgânicos têm carbono, né? E a água? A água tem carbono? Olha aí, a água não tem carbono. Por que eu digo que a água é uma biomolécula se é uma molécula que não tem carbono? E por que a água é biomolécula? Vamos pensar aqui. O que é que a gente procura em outros planetas, né? As sondas estão chegando em Marte e elas procuram o quê? Se um astronauta chegar em outro planeta, qual a primeira coisa que ele tem que procurar? Água. Por quê? Porque onde tem água tem vida. Então, a água é biomolécula porque ela está diretamente associada à vida, né? Todos os organismos vivos, eles têm na sua composição água. Então, mas por que a água é interessante assim? Por que a água é tão diferente? E aí, para falar sobre isso, a gente tem que estudar um pouquinho sobre a molécula da água, tá? Se vocês olharem aí a molécula da água que está aparecendo, o que é que aparece? A gente tem o oxigênio ligado a dois hidrogênios. E o que é interessante? O oxigênio é muito eletronegativo. Ele é tão eletronegativo que vocês estão vendo aí essa nuvem eletrônica muito vermelha, puxando os elétrons para perto dele. Por conta dessa diferença de eletronegatividade, o oxigênio fica parcialmente negativo, o hidrogênio fica parcialmente positivo. E aí o que é que acontece? Acontece que quando o hidrogênio está ligado a alguém muito eletronegativo, ele é capaz de formar ligações com outras moléculas que a gente chama ligação de hidrogênio. Estão vendo aí? Aí está a ligação de hidrogênio e uma molécula de água ela é capaz de fazer até 4 ligações de hidrogênio. E o que é que isso é importante? Bem, por conta dessas 4 ligações de hidrogênio, ela vai ter propriedades bem diferentes. Então, essa ligação é uma ligação intermolecular, né, entre moléculas, mas é uma ligação fraca, mas entre as ligações fracas é a ligação mais forte. E isso faz com que a água seja bem diferente e a gente vai ver agora nas propriedades da água, tá certo? Com relação às propriedades da água, né? A água ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma massa molar muito pequena. E mesmo assim ela tem propriedade diferente. Por exemplo, ela tem um alto ponto de fusão. O ponto de fusão da água é zero. Aí você dizer zero é alto. Imagina o seguinte, o nitrogênio líquido, ele não é super gelado? A água líquida está aí na sua casa, está em que temperatura? 25 graus. Então, assim, para você fundir a água a temperatura de 0 graus, é uma temperatura muito alta para uma molécula tão pequena. Se você tentar fazer o nitrogênio virar sólido, você tem que chegar a temperaturas baixíssimas. Outra molécula, o gás carbônico. O gás carbônico ele é maior do que a água. E como é que ele está na sua casa aí, o gás carbônico agora? Na forma de gás. Tanto é que a gente chama de gás carbônico. E a água na sua casa, ela não está na forma líquida? Outra propriedade diferente legal da água, a densidade. A densidade das coisas, assim, quando eu vou deixando coisas gasosas virarem líquidas, elas ficam menos organizadas e sólidas, elas ficam mais organizadas e elas ficam mais densas, né? Normalmente o que é sólido é mais denso do que é líquido. Isso acontece com diversos materiais. Com a água tem uma coisa interessante. Quando chega em 4 graus, por conta das pontes de hidrogênio, isso inverte. Bote aí gelo no seu copo. O que acontece quando você botou gelo no copo? O gelo subiu. Quer dizer o quê? Quer dizer que o gelo é menos denso do que a água. Isso aí acontece na faixa de 0 grau a 4 graus, certo? Então, e isso é interessante. Já imaginou você ser um peixe e morar num lago congelado?
Ele congela primeiro em cima, você fica protegido lá dentro. Então você é protegido um pouco da temperatura e muitos animais conseguem sobreviver na água líquida mesmo a temperatura baixa. Se a água congelasse de baixo para cima, provavelmente tudo que ficasse dentro do lago ia congelar. Outra propriedade legal da água é o calor específico. O calor específico ele tem a ver com o quanto a gente consegue pegar uma substância e elevar a temperatura dela de 1 grau. Isso é 1 grama da substância. E a água tem um alto calor específico, quer dizer que você precisa dar muito calor para aumentar 1 grau a água. E por que isso é interessante para a gente? Já pensou, você é todo constituído de água, né? Nós temos muita água no corpo. Você começa a ter uma febre. Se a água subisse rápido a temperatura, você não precisasse dar muita energia, você ia aumentar a temperatura muito rápido, ia destruir as suas enzimas. A água, ela consegue manter essa temperatura, certo? E como ela mantém essa temperatura, você vai subindo muito devagar a sua febre. Por isso que nós somos seres que a gente chama homeostáticos, né? A gente mantém a temperatura do corpo. Então, a outra propriedade da água é que ela é solvente universal. O que quer dizer isso? A água, ela é capaz de dissolver muitas coisas. Como ela tem essa característica de ter uma parte negativa, uma parte positiva, ela interage um pouco ou muito com muitos sais. Por quê? Porque o sal é um composto iônico, tem parte negativa, tem parte positiva. Mas também ela interage com compostos que são polares. Tipo de composto polar? O açúcar. O açúcar ele não tem carga, mas eu boto um açúcar dentro da água, ele se dissolve bem rápido, não é isso? Por quê? Porque ele tem características polares, ele tem uma parte polar, né? Tem oxigênio, hidrogênio, interage muito bem com a água, tá certo? Mas tem substâncias que não interagem bem com a água, são as substâncias apolares. Olha, esse ácido graxo aí representado, ele tem uma partezinha pequena que interage com a água, que é essa parte redondinha aí, e essa parte maior, ela não interage com a água. O que acontece quando a água não interage bem com a molécula? Ela fica muito organizada e isso demanda muita energia. O que é mais fácil? Manter o seu quarto arrumado ou desarrumado? Pois é, na água é a mesma coisa. É melhor manter as moléculas desorganizadas do que elas tensas organizadas. Então, quando você tem um composto apolar, a água tenta afastar ele para longe dela. Só você pensar na seguinte experiência, pode tentar fazer em casa. Você pode botar um copo com água, numa ponta você bota uma gota de óleo e na outra ponta uma gota de óleo. O que acontece com as duas gotas? Elas vão se juntar, porque a água empurra elas para longe. Porque quanto mais elas se juntarem, menos a água tem que ficar organizada. Bem, nessa figura aí, se vocês estão conseguindo perceber, as moléculas que não interagem, a parte que não interage bem com a água, ela está tentando se reunir toda para ficar longe da água, né? Vai ficar no centro e a água fica por fora. E é isso que acontece com as moléculas como os ácidos graxos, que tem uma parte que a gente chama anfipática, tem uma parte polar e uma parte apolar. Tem uma grande tensão superficial. Vamos olhar aqui essa imagem. Nesse lindo laguinho aqui, nós temos insetinhos ali destacados de vermelho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente vai já ampliar. Esses insetos, eles não estão afundando. Esses insetos, eles estão em cima da água. Se vocês prestarem atenção aqui na imagem, você vai ver que as interações da água formam uma barreirinha que é capaz de sustentar o inseto. Ah, mas se eu ficar em cima da água não vai se sustentar. Não, não é a força suficiente, mas para o inseto é suficiente que ele se mantenha. Você já viu uma gota de orvalho? Se você prestar atenção como ela forma bem a gotícula, justamente isso é caracterizado pela tensão superficial da água. Se vocês quiserem ainda saber mais sobre a água, vai ter links na descrição de vídeos que achei interessante. Também estou deixando para vocês uma atividadezinha, um quiz, né? Ele vai ter uma data até quando ele vai estar funcionando com aquele código e depois ele vai estar disponível se você buscar por ele. Eu também vou botar as duas opções, tá certo? Para eu saber o que vocês estão entendendo. Qualquer coisa, vocês podem deixar as dúvidas no comentário, que assim que possível a gente tenta responder, tá? Obrigada por assistir.